Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Augusto Rodrigues, do Ministério Igreja Evangélica Batista Intermares, e é mais uma honra estar com vocês aqui nesta noite, adorando ao Senhor. Que culto maravilhoso, que presença de Deus, que presença de Deus. Eu sei, queridos, que grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Esse tem sido um ano de grandes vitórias, de grandes conquistas. Sabemos que esse é o último domingo do ano e muitos estão aqui com respostas obtidas, outros procurando respostas, diante de uma expectativa de um ano que finda e de um ano que se inicia. Mas eu quero dizer, nessa noite, que o nosso Deus, e eu creio o seu Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu gostaria de meditar nessa noite com os irmãos no profeta Isaías, capítulo 6, já lido nessa noite aqui. Isaías, capítulo 6, verso 1. Nós vamos aprender um pouco, ou um pouco mais do que os irmãos já sabem, sobre a experiência desse homem de Deus. Porque fala de um momento histórico da vida do profeta Isaías. E diz assim, verso 1: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? O verso 6, capítulo 6, verso 1, eu quero chamar a atenção para essa primeira frase, que diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Você pode repetir comigo essa frase até aqui? No ano... Agora, como um povo de Deus bem organizado, um exército bem afinado, todos juntos. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Isaías, queridos, vivia um momento difícil aquele ano para Isaías. Aquele ano para Isaías foi um ano muito difícil, não só para Isaías, mas para toda a nação de Israel. Naquele ano, um grande rei havia partido, havia morrido. Uzias foi um bom rei, ele reinou por 52 anos. E agora, ele partiu, ele morreu. Isaías, então, vivia junto com a nação de Israel um grande conflito, uma grande perda.
Quem substituiria? Como ficaria a nação? Imagina, irmão, depois de 52 anos. Era um tempo de saudades, de tristeza e de instabilidade também. A nação havia perdido um referencial. E foi nesse contexto crítico, foi nesse momento de crise pessoal, que Isaías entrou no templo para buscar uma resposta. Muitos estão fechando o ano em busca de respostas. Resposta para as coisas que passaram, perguntas sobre o que vem. O fato é que nós vivemos num contexto de pessoas, muitas pessoas mesmo dentro das igrejas, desorientadas, perplexas, assustadas. E nós estamos fechando mais um ano, o ano de 2015. Muitos estão adentrando 2016, alimentando muita insegurança no coração. Muitos passaram por coisas que não gostam nem de lembrar. Mas a vida, ela contempla dificuldades. A vida contempla tragédias, curvas sinuosas que nós não esperamos. As coisas estão dando certo e de repente tem uma curva abrupta e lhe pega de surpresa. São problemas diversos, são tragédias que podem ocorrer. As tragédias da nossa vida, elas podem nos afastar de Deus ou nos aproximar de Deus. As crises da vida, elas podem nos afastar ou podem nos aproximar de Deus. Se nós nos afastamos, a tragédia se completa. Se nós perdemos o foco em Deus, olhando para a vida e para os transtornos da vida, nós podemos adentrar a um poço ainda mais profundo. É a falta de uma visão majestosa de Deus. E o que está acontecendo no nosso tempo é que muitas pessoas podem até frequentar igrejas, mas não têm tido uma visão majestosa do Deus a que ele serve. Nós estamos precisando de uma visão de Deus. Isaías, ele entra no templo com o seu coração completamente obscurecido. A sua alma não estava bem, mas ele entrou ali em momento de crise. E a pergunta, nesse último domingo do ano para a sua vida: aonde você está procurando respostas? Aonde você está procurando resposta para a crise pessoal, relacional, familiar, do filho, da saúde, do casamento, das finanças, de tantas coisas que podem acontecer? Aonde você está procurando resposta? Quando temos uma visão de Deus, assentado em seu trono, encontramos sentido e segurança na vida, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Quando nós encontramos uma resposta em Deus, o nosso coração se aquieta. Mesmo que as ondas possam se levantar, nós sabemos que Deus está no seu trono de glória, assentado, e tem a última palavra sobre a minha e a sua vida. A forma como vemos Deus é a forma como vivemos. A forma como entendemos Deus é a forma como vivemos. Pense em Jó. Como Jó via Deus? Jó, por exemplo, após perder todos os filhos, todos os bens, e ainda a esposa chegar para Jó e dizer: amaldiçoa esse Deus, porque na tua vida nada deu certo. Jó foi capaz de rasgar suas vestes, raspar sua cabeça, era um costume da sua época, colocar pó sobre a sua cabeça, e quando as notícias chegaram de que ele tinha perdido filhos, todos os bens, todo o rebanho, agora ele não tinha mais nada do que tinha antes, Jó sentou-se, e diz a palavra de Deus no capítulo 1, verso 20, ele adorou a Deus dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor.
A forma como nós vemos a Deus determina a forma como nós vivemos. Quem é o Deus da sua vida? Qual é o tamanho do seu Deus? Jó reconhecia a soberania de Deus no caos e na brisa suave. Ainda que ele me mate, disse Jó, capítulo 13, verso 15, naquela aflição, quando a mulher de Jó, os amigos de Jó chegavam para Jó e diziam, amaldiçoa teu Deus. Ele dizia assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Sabe o resultado disso aqui? O resultado que você encontra lá no livro de Jó, quando já Jó passa por toda aquela prova, Jó é recompensado pela sua fé. E então diz assim, o verso 12 do capítulo 42 de Jó, o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início, porque ele não duvidou que Deus está no controle de todas as coisas. O livro de Jó relata que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início, porque ele, em meio à crise, não duvidou que Deus está assentado no seu trono de glória e tem todas as coisas no controle de suas mãos. Sabe o que mais Jó viu? Jó viu o que Isaías viu. No capítulo 42, verso 5, Jó, depois de passar toda aquela aflição, ele diz assim, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Conhecimento da palavra e dessa revelação da palavra de Deus ao nosso coração. Às vezes nós temos um conhecimento de Deus por aquilo que nós aprendemos, mas outra coisa é ter uma experiência com Deus. Eu falei de Jó. Jó conhecia Deus. Ele disse assim, os meus ouvidos já tinham ouvido de ti, Senhor. Mas depois daquela tragédia onde ele perde tudo, mas ele manteve firme o que ele tinha aprendido. Ele disse, eu aprendi, eu sei pela fé que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó, no fim da sua aflição, foi recompensado. Então ele vai dizer, eu apenas ouvia falar, mas os meus olhos agora te veem. Sabe, queridos, a vontade de Deus é que nós cresçamos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Ele quer que a sua fé seja sedimentada no conhecimento e numa experiência pessoal de quem é o Deus que você serve. No mundo caótico como nós vivemos, no mundo inseguro, imprevisível, cheio de curvas, precisamos de uma visão de um Deus vivo em seu trono, exaltado. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. É interessante como a narração de Isaías faz uma ligação dos fatos, porque a nossa vida, ela está inserida na história. Os acontecimentos universais, os acontecimentos nacionais, as coisas que acontecem na nossa cidade, no nosso bairro, nos afetam de qualquer forma. Todas essas notícias vindas de todos os lados, de parentes, dos telejornais, essas notícias afligem o nosso coração, trazem insegurança aos nossos corações, geram medo, geram fobias, geram crises, geram dúvidas. E é nesse momento que você vai ter que tomar uma decisão. Para onde você vai olhar? A quem você vai recorrer? Aonde você vai buscar respostas? Isaías entrou no templo. Ele entrou no templo para ver Deus. Entrou no templo quando Uzias, que era um grande rei, havia agora morrido. E ele viu o Senhor exaltado. O que Isaías soube? O que Isaías teve naquele dia ali, naquele lugar?
Ele entendeu que Uzias estava morto, mas Deus estava vivo. Nosso Deus é muitas vezes pequeno demais. E um Deus pequeno demais não pode curar, não pode restaurar, não pode salvar. E por que não pode? Porque nós o limitamos com a nossa miopia espiritual. Nosso Deus é muitas vezes pequeno demais, e um Deus pequeno demais não pode fazer nada por você. É por isso que Isaías já conhecia o Senhor, mas ele entra no templo e ele tem uma visão da majestade de Deus. A Bíblia apresenta um Deus todo-poderoso, quem tem o controle completo do universo e, consequentemente, da minha e da sua vida, é o Senhor. O profeta Isaías, mais tarde, ele vai revelar isso em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, verso 25, ele vai dizer assim: com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta ao santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. E ele continua então, no verso seguinte, fazendo uma pergunta ao povo de Israel. Essa é uma pergunta ao seu coração: por que você reclama, ó Jacó? E por que você se queixa, ó Israel? Israel dizia: o Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. E Deus responde: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Qual é o tamanho do seu Deus? Quem é o Deus que você adora nos domingos? Aos domingos, quem é o Deus que você adora quando você se ajoelha? Esse é o Criador de toda a terra, Ele tem um controle de todas as coisas. Você entrou nessa noite, está fechando o ano, e você tem muitas perguntas no seu coração, talvez muitas frustrações no seu coração, mas eu quero dizer uma coisa a você: o que você precisa é de uma visão majestosa de Deus. Isaías entra no templo no momento de crise para descobrir que, apesar daquele ícone, daquele referencial, daquele rei está morto, Deus estava vivo e exaltado em seu trono de glória. Deus permitiu que Isaías o visse além do rei Uzias. Deus permitiu que Isaías tivesse uma visão dele mesmo para mostrar a glória dele. O trono que Isaías viu era superior ao trono de Uzias. Ele viu Deus todo soberano em seu trono de glória e majestade. Foi nesse momento que Isaías então pôde dizer: eis-me aqui. Quando nós ficamos indiferentes à onipotência e ao poder de Deus, nós não vamos vê-la em ação. Qual é o tamanho do seu Deus? Precisamos de uma visão de um Deus onisciente que nos cubra com o seu amor. Queridos, eu quero dizer uma coisa a você: muitos estão como Isaías antes da visão, perplexos, porque estão focando num Deus morto, num rei que não podia fazer nada, mas agora ele entra no templo. Ele entra no templo e ele está com o coração completamente moído, ele está com o coração completamente dilacerado, perplexo. Tudo indica que Isaías tinha muita intimidade com o rei Uzias, porque ele era de uma linhagem sacerdotal, e agora aquele ícone, aquele rei havia passado
havia morrido e ele agora não tem resposta para a situação de Israel. E naquele momento, Deus mostra a ele quem está no controle. Quando Isaías viu a glória de Deus, então ele caiu em si. Ele viu que todas as coisas estão no controle de Deus. Diz que aquele lugar acima dele estava serafins, e que cada um tinha 6 asas, e que proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes daquelas portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça, porque representa a manifestação da glória de Deus. Neste ano que você tem vivido, a pergunta é: para onde você está olhando? Para um Uzias morto? Você está olhando para essa luta que faz anos que você atravessa? E você procura resposta dia a dia e não tem encontrado? Eu quero dizer que esse Uzias que você está olhando, ele está morto, mas Deus está vivo em seu trono de glória. Isaías diz que a aba de suas vestes enchia o templo. A aba representa a onisciência e onipresença de Deus. As vestes de Deus, as abas enchiam todo o templo. Sabe o que isso revela? Revela um Deus que está abrangendo todo o espaço. Um Deus que vê todas as coisas. É o Deus que Davi anunciou no Salmo 139, quando ele escreveu esse salmo. Davi estava tomado pela manifestação da glória de Deus. Isaías, quando viu o Senhor, disse que a aba suas vestes enchia todo o templo. E isso revela um aspecto do amor de Deus que nos envolve e nos cobre em todos os lados da nossa vida. Por isso o salmista, no Salmo 139, ele vai falar de outra maneira desse Deus que nos envolve completamente. Ele vai dizer no Salmo 139, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. E aí vem a expressão do carinho de Deus sobre a vida do salmista e sobre a sua vida também nessa noite. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. Ele está dizendo, Senhor, Tu me cercas por trás, pela frente e põe a Tua mão sobre a minha vida. Não tem uma área da sua vida, não tem um aspecto da sua existência que a glória de Deus, a majestade de Deus, o amor de Deus não envolva e não tenha o domínio. É tão poderoso que o salmista continua dizendo no verso 7, verso 7, para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. E se eu subir como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a Tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga, as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para Ti, a noite brilhará como o dia, pois para Ti as trevas são luz. Deus tem o controle da sua vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Isaías cria, mas ainda não tinha tido uma experiência. Isaías cria, mas ainda não tinha tido uma experiência.
E naquele ano, então, Isaías já era um crente. Isaías já era um homem que frequentava o templo. Mas naquele momento, quando ele entra naquela crise, ele entra buscando resposta no templo, e só depois que ele então vê a manifestação da presença de Deus. Isaías então cai com o rosto em terra, ele vê toda a sua miséria, Isaías vê todo o seu pecado, ele então diz assim: então gritei, ai de mim, estou perdido. Isaías tira os olhos da crise, Isaías tira os olhos da família, da crise financeira, da própria saúde, e agora quando ele tem uma revelação da glória de Deus, ele vê agora a nudez da sua alma, a miséria, o seu pecado, e então ele grita: ai de mim, eu estou perdido. Porque uma das coisas que primeiro podemos experimentar, quando temos um encontro real com o Senhor, uma visão da glória do Senhor, é descobrir a nossa própria pecaminosidade. Precisamos cair em si, precisamos deixar que a luz de Cristo, a luz do Evangelho, da glória de Deus, possa mostrar toda a nossa impureza, e então nos despojarmos arrependido, clamarmos ao Senhor por misericórdia, dizer: Senhor, eis aqui, eu sou um homem pecador, aqui está uma mulher pecadora, e ele cai desesperado, porque a glória de Deus também manifestou a impureza do seu coração. Mas o que Isaías fez? Isaías não fugiu, Isaías deixou ser confrontado pelo Senhor. Nós precisamos sermos confrontados pelo Senhor, para que a impureza do nosso coração seja revelada, e então, caindo num verdadeiro quebrantamento, nós possamos gritar como Isaías: ai de mim, eu estou perdido porque eu sou um homem de lábios impuros, disse Isaías. E foi nesse momento, quando nós temos um coração quebrantado, um coração despojados, é que nós podemos experimentar a manifestação do poder de Deus. Naquele momento, diz que do trono de Deus veio uma brasa viva e tocou os lábios de Isaías e disse: agora teus pecados foram perdoados, tua impureza foi purificada. E nesse momento Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos precisando de entrar um novo ano com uma visão da glória de Deus, não somente para que Ele possa colocar todo o seu poder à nossa disposição para as nossas crises, mas nós precisamos adentrar o novo ano certo de que nós temos os nossos pecados perdoados, estamos purificados diante do Senhor. E eu quero dizer que você não pode fazer isso por você, você não pode se santificar, se purificar, se perdoar a si mesmo. Mas eu quero dizer, um coração quebrantado na presença de Deus recebe a graça do próprio trono de Deus, virá a cura para a sua alma, purificação, libertação, para uma nova vida, para um novo tempo. E então Isaías disse, liberto, ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sabe, queridos, o que nós estamos precisando é de uma manifestação da glória de Deus na nossa vida. Estamos precisando de um temor de Deus nos nossos corações. Queremos respostas para as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Eu lembro muitos tempos da minha vida, quando chegava o início de ano, eu ficava confuso, porque eu não tinha resposta para o que estava vivendo, e eu não tinha resposta para o que vinha. E aí nós lançávamos aquelas propostas de melhorar numa área A, numa área B, de fazer alguma coisa, ou estudar mais, ou trabalhar mais, ou isso ou aquilo, e para chegar no outro ano, e nós vermos que nada mudou na nossa vida. E aí o desespero aumenta mais ainda, porque um ano vai se passando, outro ano vai se passando, e parece que nada muda em nós. Até que um dia, eu lembro já no fim de dezembro, há muitos anos atrás, eu ia para casa depois do trabalho,
o meu coração estava muito entristecido, porque o mês de dezembro, infelizmente, ele traz, é um misto de alegria e de tristeza e de ansiedade para as pessoas que estão focadas especialmente nos bens materiais ou no futuro, na insegurança. E eu lembro que naquele período a minha alma estava muito agitada. E eu fiz uma pergunta a mim mesmo: no que vou me focar esse ano? Qual é o propósito? As pessoas fazem propósito para o ano que vem. E quando eu estava cogitando essas coisas, eu vi o Espírito Santo de dizer: filho, pare de fazer propósitos humanos. Faça um propósito de me conhecer e de se aproximar mais de mim. E aquilo foi um choque para mim. E então eu passei a entender. Eu passei a entender que os propósitos de um ano para o outro, ou seja de aniversário, ou seja de virada de ano de calendário, não são propósitos humanos, não são propósitos de comprar, de vender, de adquirir, não são propósitos de casar. Deve ser um propósito alimentado cada dia mais, de conhecer ao Senhor de perto, de ver a sua glória, de andar com Ele, para ser curado na alma, e as demais coisas o Senhor fará pelos seus filhos. Isaías estava em crise, entrou no templo, ele buscava uma resposta para a morte de Uzias, mas Deus queria mostrar algo mais extraordinário a Isaías. Muitas pessoas estão entrando no templo para buscar resposta para as suas crises, mas Deus quer mostrar a você a glória dele, que a tudo suplanta, que a tudo supera. Deixe de correr atrás das coisas que têm lhe enganado. Fixe os olhos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Isaías entrou no templo em busca de respostas materiais. Ele queria saber qual era o problema, como seria resolvido o problema da nação de Israel. Mas ele foi surpreendido pela glória de Deus. A minha oração é que você seja, nesse ano de 2016, surpreendido pela glória de Deus. As igrejas não estão precisando de mais nada, de recursos, de incrementos, de ministérios. As igrejas estão precisando de entrar no Santo do Santo e ver a glória de Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Às vezes, é preciso que algo morra para que Deus possa se revelar a você. Às vezes você está tão focado no seu problema, no seu sonho, nos seus desejos, nos seus anseios. Talvez você viva tão intensamente uma crise que há anos se arrastam. Você não consegue ver nada a não ser a crise. Tudo que acontece ao seu redor é aquele problema. Você está cercado por ele, você sonha com ele, você quer tudo se ver livre. Mas eu quero dizer uma coisa, o que você precisa entender é que Isaías estava deixando que aquele problema da nação se tornasse um ídolo na vida dele. Você sabia que um problema pode se tornar um ídolo na nossa vida? Você quer ver tanto aquela situação resolvida, que você só fala naquilo, e quando você se dobra para orar, só ora sobre aquilo. Se tornou um ídolo. Isaías sabia o que era a idolatria, mas ele não tinha percebido que Uzias tinha se tornado um ídolo. Eu lembro quando nós perdemos uma irmã de sangue, eu era adolescente, e naquele tempo tirava-se fotos, até do velório, até dentro do caixão. E aquelas fotos a gente passava anos se alimentando daquilo, olhando, olha ela. Se tornou um ídolo, aquela dor se tornou um ídolo. E enquanto tem ídolo no nosso coração, a glória de Deus não aparece.
Deus quer que você mate os ídolos da sua vida, para que você descubra uma cura na sua alma, pela manifestação da glória dEle. Só Ele pode ser o supremo, o soberano, o autor, o dono, o Senhor da nossa vida. Todas as demais coisas, mulher, filhos, neto, todas as coisas, bens, tem que vir em terceiro, quarto, quinto lugar. Deus e a sua manifestação da glória deve ser o nosso único Senhor e soberano da nossa vida. Uzias estava morto, mas Deus está vivo. Talvez você não tenha a resposta do que você queira, mas não precisa ter. Deus está no seu trono de glória, e sua aba enche todo o templo. Chamar o pessoal do louvor aqui. A sua aba enche todo o templo. A aba representa a graça de Deus, a presença manifesta de Deus. E quando ela vem, e eu quero dizer para você, você pode ter uma visitação assim no seu quarto. Você pode ter uma manifestação assim, dirigindo. Você pode ter uma manifestação assim, no trabalho. É quando a glória de Deus vem, e Ele lhe envolve com o seu amor. Tudo mais torna-se nada. Todo o mar revolto se aquieta. E você vai dizer: não, Senhor, o meu problema não é aquele lá. Primeiro sou eu mesmo. Você vai dizer: Senhor, agora eu estou vendo. O problema sou eu mesmo. Isaías viu a sua iniquidade. E ele gritou: ai de mim, eu estou perdido. É o grito da alma que se entrega, de que tem uma visão da glória de Deus. Como Pedro, quando se encontrou com o Senhor, viu a pesca maravilhosa. Pedro não conhecia Jesus de perto. Quando ele vem daquela pesca que Jesus ordenou que ele atirasse as redes, e ele viu aquela quantidade de peixe, no momento que não podia ter peixe, ele vem aos pés do Senhor, se dobra, quebrantado, porque experimentou um pouco do poder de Deus. Então ele se debruça aos pés do mestre e diz: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Quem tem uma revelação de quem é Deus, não tem outra atitude a não ser cair prostrado em adoração e reconhecimento da sua própria iniquidade. Mas é quando o homem então tem esse encontro e essa revelação, e que ele cai em si, é que ele recebe a cura, o perdão e a santificação. Só um coração quebrantado inteiramente recebe a manifestação de Deus em cura, em santificação, em perdão. Pedro disse: afasta-te de mim, eu não posso estar aqui na sua presença. Ao mestre respondeu: não temas, de hoje por diante eu te farei pescador de homens. É uma semelhança de Isaías. Isaías viu-se em desespero, mas entrou no gozo do Senhor. Ele quer manifestar a sua presença a você. Ele quer, acima de tudo, aquietar seu coração quanto ao futuro. Você precisa tirar o foco desse Uzias, que está dominando a sua mente, os seus pensamentos. Ele quer que você entenda, saiba e experimente que há um Deus soberano que domina todas as coisas. Nessa noite, aonde você está buscando resposta? Aonde a sua mente está focada?
eu quero dizer para você que há um Deus que governa todas as coisas e está no controle da tua vida. E a mudança que Ele quer fazer não é primeiro na sua família, não é primeiro naquele emprego, naquele projeto, é primeiro em você mesmo. Ele quer libertar você de você mesmo. Ele quer que você tenha uma manifestação, veja, experimente da glória dele. E não apenas no momento, mas Ele quer que você caminhe nessa dimensão. Então você vai dizer: Senhor, eu não sabia nada da vida, eu estava focado somente naquele problema, eu estava sendo absorvido por aquele problema, mas agora, você vai dizer então: eis-me aqui, faça de mim o que você quiser, Senhor. Aí é diferente, só pode fazer isso com o coração rasgado, genuinamente, quem verdadeiramente é tocado pelo Espírito do Senhor. Aí você esquece tudo, nada mais vai ter lugar, vai ter primazia na sua vida. Somente Deus, somente Deus. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no seu trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. Isaías viu isso. No ano em que morreu o rei Uzias, foi preciso Uzias morrer para Isaías conhecer a Deus de perto. Às vezes é preciso que algo morra para que a gente tenha uma experiência real com Deus. Para aqueles que têm tido essa visão de Deus, não tem receio de 2016, não tem receio de 2017, não tem receio de 2050, 2100, porque Ele está para sempre envolto com a aba das suas vestes. Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui que não tem essa segurança de dizer que, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Se você não tem a certeza, você já frequenta uma igreja, mas não tem certeza da sua salvação. Se você nessa noite não pode cantar esse cântico com convicção, eu quero desafiar você a nessa noite declarar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E então você não vai temer o amanhã, e você vai dizer: porque Ele vive, e Ele é o meu Senhor, e Ele está entronizado, reina todo-poderoso, eu posso crer no amanhã. Tem alguém aqui que já conhece o Evangelho, inclusive, mas nunca fez uma decisão por Jesus, nunca confessou publicamente, nunca declarou: Jesus Cristo, eu estou declarando, é o Senhor da minha vida. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, eu desafio você corajosamente a vir aqui à frente para orarmos por você nesta noite. Glória a Deus. Maicon tem 7 anos, está entregando publicamente a vida dele a Jesus. Maicon, eu entreguei minha vida a Jesus com 8 anos, e eu estou aqui. Oh, glória a Deus. Muito bem, glória a Deus, está trazendo a visita. Sabe, irmãos, foi com 8 anos de idade. Eu não sei o que o pastor pregou naquela noite. Eu sei que a minha mãe, que já tinha conhecido Jesus, dizia: meu filho, você precisa aceitar Jesus como Salvador. Eu disse: mas mãe, eu nasci na igreja, como se fosse maternidade, igreja. Não, meu filho, tem que decidir, tem que declarar. Alguém quer declarar? Naquela noite eu declarei, e eu quero dizer que os céus se abriram sobre a minha vida. Eu não sei porque eu chorava, mas eu senti uma alegria muito grande naquela noite. Faz um pouquinho de tempo, lá no ano de 69, por aí assim. E eu estou aqui para a glória de Deus.
é que se você tem Jesus como o Senhor da sua vida, você pode crer no amanhã, porque Ele tem o controle da sua vida e, por fim, a vida eterna. Então, é para você a oportunidade. Aqui está Michael, e nós vamos orar por Michael, que ele está entregando a vida a Jesus. Mas se você quer fazer também esse ato, se tem alguém aqui, faça isso. O Espírito Santo do Senhor vai entrar no seu coração, na sua vida, vai fazer morada em você. Estenda suas mãos como igreja. Senhor Deus, aqui está Michael. Assim também como eu, Senhor, naquele ano, aos 8 anos de idade, entreguei minha vida ao Senhor e o Senhor me selou com o Espírito Santo. Nessa noite, Senhor, eu peço, o Espírito do Senhor, venha sobre Michael agora, Pai. Eu ministro, Senhor, o Espírito Santo sobre ele. Senhor, que ele receba o novo nascimento agora. Ó Deus, que ele tenha agora o seu nome escrito no livro da vida. E que de hoje por diante, o seu ser, o seu corpo, a sua alma, a sua mente e espírito, sejam agora propriedade do único vivo e verdadeiro Deus. Em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, o sangue de Jesus sobre a vida de Michael. E eu peço que o Espírito Santo do Senhor ilumine a vida dele todos os anos da sua vida. Que ele seja um grande homem de Deus e se torne um pregador da palavra. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.